Atualizando com a UX. Um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UX. E hoje temos aí o privilégio de receber o professor Rodrigo André Radim, ele que é mestre e especialista em Direito, professor, advogado e também coordenador do curso de Direito aqui do campus de Nova Prata. Seja novamente bem-vindo, professor. Boa tarde, Lauana. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Conexo Web TV. É uma satisfação minha, né? Mais uma vez, então, né, participar e tentar, de alguma forma, contribuir para o esclarecimento de eventuais dúvidas, né? Que as pessoas venham a ter com esses temas que nós estamos abordando aqui, de modo especial, né? O direito de família. Perfeito. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o direito da guarda e da convivência com os filhos menores. E no que consiste essa ideia de direito à guarda e convivência, prof? Bom, Lauana, é importante esclarecer que esse direito, esta convivência dos pais com os filhos, né, ela decorre da própria legislação, quando ela determina lá e traz na legislação o poder familiar, ou seja, o poder que os pais têm de dar um cuidado, uma atenção especial aos filhos e, consequentemente, também tem deveres em virtude deste direito, né? E essa ideia de trabalhar a convivência familiar, ela está muito presente como uma obrigação, como um dever dos pais para com os filhos, né? No cuidado, não somente nas questões materiais de manutenção da vida, né? Mas também todas as questões ligadas à própria formação deste indivíduo. Opa! E essa relação entre pais e filhos, ela ocorre da mesma entre pais que convivem, ou seja, casados, ou há alguma diferença? Na prática, nós temos uma realidade um pouquinho diferente, porque quando nós falamos de pais que convivem, pais que são casados, pais que possuem uma relação de união estável e que estão diariamente acompanhando os seus filhos, há uma relação um pouquinho diferente. O direito enxerga essa relação de uma forma um pouco diferente. Os pais acabam eles mesmos se organizando no sentido de dar a esta educação, esses cuidados que os filhos necessitam. Porém, quando os pais não convivem sobre o mesmo teto, que não tem aquela convivência diária, seja pela situação de pais que se separaram, que se divorciaram, que desconstituíram a união estável, ou ainda aquelas situações de casais que tiveram um relacionamento e houve a concepção desta criança, via de regra, são nesses casos em que o Poder Judiciário é chamado para regular, ou para regulamentar, ou para auxiliar na organização desta relação dos pais com esses filhos. Por quê? Como eu falava antes, quando o casal convive, há uma certa organização entre eles, mas nas situações em que os pais não convivem, o Poder Judiciário então é chamado e é toda uma legislação para organizar isso. E aí então nós vamos ter justamente essa questão da definição da guarda, né? Dos tipos? Dos tipos de guarda e da fixação da guarda. Por quê? Se nós pensarmos até pouco tempo atrás, até 2008 especificamente, nós só tínhamos no direito brasileiro uma única modalidade de guarda, né? Que era a guarda unilateral. Esta guarda unilateral justamente é uma guarda onde um dos pais exercem este cuidado, este zelo um pouco maior para com os filhos. É importante dizer que a guarda, o pai que não detém a guarda não significa que esse pai não tem o poder familiar. O pai continua exercendo e tendo direitos e deveres com relação ao filho. Mas com a atribuição da guarda, digamos assim, esse pai que tem esta guarda lateral acaba aumentando e tendo esse contato diário, esse cuidado diário. Então, até 2008, nós só tínhamos a guarda unilateral. A partir de 2008, então, nós tivemos uma alteração legislativa trazendo para nós, na nossa realidade aqui, a guarda compartilhada. Né? E é importante dizer também que
até 2008, então que nós tínhamos a guarda unilateral, e aí sob uma influência de uma legislação ainda mais antiga, lá de 1977, quando foi a Lei 6.015 de 77, que instituiu o divórcio no Brasil, esta lei trouxe a figura da guarda unilateral e dando, via de regra, esta guarda à mãe. Coisa que também hoje nós já estamos, uma visão um pouquinho diferente, de não necessariamente a mãe de fato tem melhores condições de ficar com a criança, com essa guarda. Então, será sempre analisado na situação em concreto quem de fato tem essa melhor condição, né? Esse trabalho que o juiz faz no processo judicial, mediante até o auxílio, né? Então, de psicólogos, do serviço social que ajuda a fazer esse controle, é feito um estudo social nos pais, é feito um estudo social e psicológico com os pais e até com a criança, e aí então se apura, se chega à conclusão de qual desses pais tem a melhor condição de ficar com a guarda desta criança. Muito embora isso na guarda unilateral. Hoje a regra é a guarda compartilhada. Perfeito. Prof. Radim, e a guarda compartilhada significa a divisão igualitária de tempo entre os pais? Não, Ana. É importante esclarecer, então, que nós temos duas modalidades hoje previstas no ordenamento brasileiro. Então, a guarda unilateral é exercida por um dos pais, né, enquanto o outro fica na condição de visitante. Então, ao pai que é dado a guarda, ao outro genitor é dado o direito de visitas e também a obrigação de prestar alimentos. Na guarda compartilhada, nós vamos ter um compartilhamento, mas é importante esclarecer que esse compartilhamento não é somente do tempo. Não há uma divisão exata de tempo entre o período que o pai e a mãe na guarda compartilhada permanecem. Tá? O que acontece, na verdade, então, é que a guarda compartilhada, ela vai muito além da questão do tempo. Ela presume uma divisão das decisões. Na guarda compartilhada, ambos os pais deverão, em comum acordo, tomar as decisões com relação à formação geral do filho, desde a questão da escola onde ele vai estudar, desde um tratamento que ele precisa se submeter. No caso da guarda compartilhada, os pais deverão ter esta maturidade de se entenderem, de conversarem, para que, com isso, ambos tenham uma aproximação dos filhos e que os filhos tenham um desenvolvimento salutar. Voltamos daqui a pouquinho conversando mais sobre o direito à guarda e à convivência com os filhos menores. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Voltamos então conversando um pouco mais sobre o direito de família, o direito à guarda e à convivência com os filhos menores. Prof. Radim, existe alguma vantagem na adoção e uma outra forma, uma outra modalidade de guarda? Bom, a guarda compartilhada, ela veio no nosso ordenamento, foi inserido, como eu falava anteriormente, em 2008, justamente com uma proposta um pouco diferente. A proposta desta guarda compartilhada é fazer com que os pais, então, tomem as decisões conjuntas e que, consequentemente, os pais estejam presentes na vida dos filhos. Nesse sentido, a guarda compartilhada, ela traria, sim, benefícios, na medida em que criaria um clima harmonioso entre a família, digamos assim, mantendo aquela ideia de família enquanto sistema, em que pese pais, então, separados, divorciados, né, mas manteria essa ideia de família como sistema. Ela prioriza a igualdade na relação, então, deixa de ter um coadjuvante, um ator principal, porque ambos os pais estarão presentes na vida do filho. E isso, então, gera uma condição
de uma melhor relação entre os pais e os filhos. E, nesse sentido, a guarda compartilhada, portanto, ela geraria benefícios, né? É claro que nós temos que ter um certo cuidado, e é justamente na apreciação do caso em concreto que o juiz, através da apreciação das provas do eventual processo, ele pode analisar se alguns dos pais não teriam condições de exercer esta guarda. Mas aí, então, isso na situação em concreto e com base nas provas produzidas no processo. Mas respondendo, então, objetivamente, existe alguma modalidade que é mais vantajosa? Pelo que se tem hoje, né, e pela essa importante participação dos pais na vida dos filhos, a guarda compartilhada, ela, digamos assim, teria mais vantagens do que a guarda unilateral. Esse modelo, é importante nós comentarmos, a guarda compartilhada, ela foi inserida no direito brasileiro, mas ela vem lá do direito comparado, do direito estrangeiro, é justamente onde se identificou que há nesta convivência uma formação melhor das crianças, e isso acarretaria e traria um benefício, atingindo o objetivo que o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz na sua legislação, que é a busca do melhor interesse do menor, o melhor interesse da criança, porque justamente ele teria uma formação melhor. Outro aspecto de vantagem, dito por alguns especialistas, inclusive da área da psicologia, no sentido de que a guarda compartilhada evitaria ou traria limitações ao que se denomina de alienação parental. E por isso, então, a guarda compartilhada, esta convivência, facilitaria e evitaria esta alienação. E o que vem a ser especificamente alienação parental? Muito bem. A alienação parental, ela surgiu com um estudo de um psicólogo americano e ele traz justamente a alienação parental como uma forma em que um dos pais acabam por denegrir a imagem do outro pai, aqui leia-se pai em sentido lato, né? Pai e ou mãe. Então, um dos genitores denegrindo a imagem do outro como uma forma de se vingar do pai ou da mãe. Porém, o efeito nefasto é que você acaba criando na criança uma situação em que ela fica em dúvidas, porque a criança, via de regra, ela tem o amor igual por ambos os pais. E a partir do momento que ela começa a ser inserida nela falsas memórias, no sentido de que o pai é ausente porque tem outra família, o pai não é ausente porque tem outra família, não gosta de você. Isso vai criando na criança essas falsas memórias e que isso, com o passar do tempo, se torna uma realidade. E em verdade, já se tem um posicionamento da psicologia, enfim, dos estudiosos, de modo geral, que estudam direito de família, da necessidade, da importância de ter ambos os pais presentes na vida dos filhos. E esta alienação parental acarretaria um afastamento, porque cria uma animosidade. Né? Há situações, né, pouco mais drásticas, há relatos na doutrina, situações de que, inclusive, a mãe, que geralmente, veja bem, estamos aqui em linhas gerais, há casos também que o pai é alienador, mas geralmente, considerando aquilo que falávamos antes, que a mãe geralmente é quem ficava com a guarda unilateral, ela acabava tendo um contato maior com o filho, e ela falava alguma coisa para o filho, e o filho em tese acreditava, porque era a pessoa que ele tinha o contato e que ele tinha a convivência. E, portanto, era importante, ele tinha aquela informação como uma base sólida da pessoa próxima, da pessoa que estava presente a ele. Então, isso acaba gerando que muitas vezes, então, por exemplo, a mãe incutia na criança que o pai havia, inclusive, falecido. Né? E, na verdade, para justamente evitar esse contato. Aí o pai também se sentia muitas vezes frustrado porque não conseguia. Né? Há relatos, por exemplo, de situações em que a mãe marcava um horário, dizia para o filho que o pai viria a tal horário buscar, e na verdade ela não tinha combinado nada com o pai, e a criança se frustrava. E aí a mãe aproveitava a situação para dizer, olha, viu, seu pai não veio, ele não gosta de ti, ele marcou e não veio visitar. Então isso é alienação parental.
é você denegrir, é você, de certa forma, apagar a imagem daquele genitor na criança, que muitas vezes não tem a percepção amadora suficiente para identificar. E se os pais estão presentes no dia a dia, né, com a guarda compartilhada, participando das decisões, isso em tese, é mais difícil de ocorrer. Voltamos daqui a pouquinho entendendo como funciona na prática a guarda compartilhada. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento. Então voltamos com Atualizando com a UX, hoje com o professor Rodrigo André Radin. Professor, e na guarda compartilhada, a criança ela tem duas residências, ora com a mãe, ora com o pai. Como funciona na prática? Essa situação da residência, Laona, é uma situação que, de novo, né, a psicologia trabalha com a ideia de que não é recomendável duas residências. É óbvio que a criança vai eventualmente residir ou permanecer ou pernoitar na casa dos pais. Mas a ideia da guarda compartilhada, por isso que eu falava anteriormente, ela não é só uma divisão de tempo. Tá? Ela precisa que se tenha uma convivência e uma harmonia entre os pais para eles estabelecerem esses critérios de como será a convivência. A ideia é que se tenha uma residência base. A partir do momento que se cria essa residência base, essa criança passa a ter uma identidade. Ela passa a ter um campo, um local onde ele se situa, e ele sabe que ali é o seu local. Mas, então, como resolver essa questão da convivência? Não, é justamente os pais tendo livre acesso a essa residência. Então, vamos imaginar, os pais definem uma guarda compartilhada, se estabelece a residência da mãe como esta residência base deste filho, desta criança, e o pai acaba tendo acesso, por exemplo, ele pode buscar a criança na escola, pode ficar com ele lá uma noite, depois no dia seguinte leva na escola, depois leva na casa, mas é importante, tá, que se tenha esta definição, para que a criança não fique também, alguns treinadores mencionam, né, uma criança mochileira, que vive com a mochila nas costas. Então é importante sim ter uma residência base, e os pais, dentro de uma certa flexibilidade, e aqui então até já fazendo uma diferenciação do jeito de visitas, né? Nós comentamos rapidamente antes sobre o jeito de visitas. Então o pai que tinha a guarda unilateral, um pai tinha a guarda, o outro, né, tinha o direito de visitas. Essas visitas eram pré-determinadas, eram em horários pré-estabelecidos, como se fosse algo assim muito mecânico. Né? Claro, outras situações em que eram fixadas visitas de forma livre dos pais, então aí já era um pouco mais, os pais tinham essa organização. Mas, em geral, como os casais não se entendiam, via da regra, vinham de relacionamentos frustrados e cuja momento de dissolução acaba gerando sempre controvérsias e discussões, acabava se estabelecendo um horário. Então, dava aquela impressão que o pai, naquele momento, naquele dia ou naquele horário que ele tinha, ele se desincumbia da função. Depois disso não era mais pai, né? E aí criando também pais de finais de semana, o que não é recomendado. Então, a partir do momento que você aplica a guarda compartilhada e você estabelece uma residência, não quer dizer que a criança não possa ir dormir, não possa pernoitar, não possa passar o final de semana na casa do outro, mas fica muito mais fácil ter uma organização e os pais realmente se entendendo e, portanto, não tendo uma divisão equânime do tempo ou não tendo duas casas. É importante sim ter uma residência base. Mantém a naturalidade, né, da criação. Exatamente. Isso exatamente. é importante. E guarda compartilhada é sinônimo de guarda alternada? Não, Laona. Essa situação da guarda alternada, embora os nomes possam gerar uma certa interpretação
de situações parecidas, mas o parecido não é igual no caso. A guarda compartilhada, nós já comentamos isso, ela pressupõe que os pais estejam participando ativamente da vida dos filhos, na tomada de decisões, no dia a dia, mesmo que você estabeleça uma residência, né? Mas que os pais permaneçam com uma convivência. Né? Convivência. Na guarda alternada, e aqui é importante dizer, tá? Insisto, a legislação só fala em dois tipos de duas modalidades de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Esta guarda alternada, ela é tratada na doutrina, mas justamente ela é tratada para dizer, para identificar que é uma modalidade que não é salutar. Por que não é salutar esta guarda alternada? Porque a guarda alternada, ela representaria uma situação em que o menor permaneceria em determinado tempo com o pai e em determinado tempo com a mãe. Mas nesse tempo em que permanecer com o pai, ela vai agir de acordo com os interesses do pai, ou da forma como o pai assim determinar. E no período tempo em que ela estiver com a mãe, ela vai agir de acordo com a forma como a mãe de fato determinar. Em verdade, a guarda alternada, ela representa duas guardas unilaterais, porque no período de convivência com o pai trata de um jeito. No período em que a criança está com a mãe trata de outro jeito. Exemplificando, né? Imagine que a mãe ela tem uma postura, e aqui é meramente exemplificativo, né? A mãe tem uma postura um pouco mais organizada, então a criança chega na escola, então imaginamos que nós dividíssemos, fizéssemos uma guarda alternada, uma semana para cada pai, uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe. A mãe é toda organizada, a criança chega da escola, ele tem lá as tarefas para fazer, tem que tomar banho, tem que jantar, tal horário tem que dormir. Já o pai não, então na semana seguinte muda tudo. Na semana seguinte o pai é mais tranquilo, chega na escola, daqui a pouco ele fica brincando aí com o pai, vai jogar futebol com o pai, tem jogo mais tarde, então o pai fica assistindo o jogo e ele, filho, fica aí comigo, né? Então a criança muda totalmente o hábito. A guarda alternada, portanto, ela é prejudicial nesse sentido. Porque ao invés de ter um regramento, cada pai vai tratando naquele momento que está com a criança da forma que melhor lhe aprouver. E de novo, né? Nós acabamos tendo uma criança sem uma base, sem uma estrutura. Porque numa semana, ou sei lá, 15 dias, né? Que não necessariamente uma semana, mas enfim, no período que está com o pai, ele tem uma forma de agir. No período que está com a mãe, uma outra forma de agir. Além disso, esta guarda alternada, ou seja, cada pai fazendo o que bem quiser com o filho, no período que está com ele, acaba estimulando o que nós falamos antes da alienação parental. Porque é óbvio, né? A criança, se ela tem uma certa liberdade, então imaginamos nesse exemplo que eu dava antes, a mãe é rígida, a mãe cobra, a mãe exige que ele vai dormir cedo. Ele vai sempre preferir o pai que é mais flexível. O pai deixou assistir, o pai deixou comer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E você acaba, então, indiretamente criando nesta criança uma relação de amor, digamos assim, um pouco maior. Né? Ou ele acaba gostando mais do pai porque o pai é mais tranquilo. Quando, na verdade, talvez para a formação dele, o ideal é a postura da mãe. Então, a guarda alternada, ela não se confunde com guarda compartilhada. Compartilhada, estamos compartilhando tudo. Pai e mãe compartilham os destinos do filho. Guarda alternada, cada pai tem o seu período de guarda, e essa guarda, então, cada pai, em tese, ele faria o que bem quisesse com o filho, né? A forma digamos criar. Assim, de criar, exatamente. Portanto, há uma diferença, sim, entre guarda alternada e guarda compartilhada. E substancial, né? Substancial. E essas modalidades de guarda têm algum reflexo no abandono afetivo? Sem dúvida. Me parece que, primeiro, o abandono afetivo, o que é? Né? Nós tivemos há alguns anos, alguns julgados reconhecendo o abandono afetivo. O que levou esses julgados, né, a criarem esta figura do abandono afetivo? O abandono afetivo significa que, por mais que o pai esteja dando a contribuição econômica, ou seja, ainda que o pai ou a mãe esteja contribuindo economicamente para a mantença do filho, ele tenha abandonado o aspecto emocional, o aspecto da formação.
Então você me pergunta se a guarda tem alguma relação. Sim, me parece que uma guarda salutar, seja ela uma guarda unilateral, mas de modo especial uma guarda compartilhada, ela evita que nós tenhamos justamente a incidência deste abandono afetivo. Por quê? Então, nós tivemos, por exemplo, um julgamento lá no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, justamente discutindo isso. Né? Então, no caso em concreto, o filho lá alegando que, por mais que o pai tenha contribuído economicamente para a formação, e veja bem, o pai efetivamente contribuía, ele pagava mensalmente a pensão alimentícia, mas a alegação do filho, né, era de que ele não teve o acompanhamento, ele não teve a convivência com o pai. Ele alegou e comprovou que ele teve sérios problemas psicológicos, problemas de formação. Este pai que foi condenado, ele tinha um outro filho, então esse outro filho lhe deu toda a assistência material e também emocional. E isso então levou lá os ministros do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, a reconhecer este abandono afetivo. Então, o pai, de certa forma, ele contribuía economicamente, mas ele deixou de cumprir uma das atribuições essenciais, que é a formação. Aliás, eu mencionava antes, né, que a legislação diz que os pais têm o poder familiar com relação aos filhos. Os pais podem e devem exercer esse cuidado e tem uma série de direitos e obrigações. E nós temos um artigo lá do Código Civil que traz exemplificativamente quais seriam estas situações. Então, o cuidado, a questão de dar autorização para os filhos menores, né, representar eles, assistir eles nos atos da vida civil, a depender da idade. E importante, uma doutrinadora, ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a desembargadora Maria Berenice Dias, no seu livro, ela escreve justamente nesse sentido, que por mais que tenha um rol amplo de obrigações dos pais, faltou constar ali o principal deles, que é justamente o dever de amor, de cuidado, de afeto. Então, me parece que no momento em que nós temos uma guarda, que os pais participam da vida do filho, e não somente no sentido de prover as necessidades materiais, mas no sentido de dar a ele toda a estrutura emocional, toda a estrutura que ele precisa para se desenvolver. Por isso, o abandono afetivo, me parece que sim, com um exercício de uma guarda adequada, acaba sendo afastado as possibilidades de existir esse abandono afetivo. Muito bom. Então, obrigada, professor, mais uma vez aí pela presença, expandindo, né, a nossa percepção sobre um tema tão importante quanto esse. Eu que agradeço, Laona, mais uma vez a oportunidade e espero ter contribuindo, né, me coloco à disposição para eventuais novas participações, né? Se havendo dúvidas também, a gente coloca à disposição, entre em contato, a gente pode trazer novas demandas aí e esclarecimentos com relação a esses temas importantes. O jeito de família faz parte do nosso dia a dia, né? Todos nós temos famílias, nós participamos de família e isso acaba repercutindo no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Maravilha. Então, esperamos vocês no próximo programa e acesse o site da UX, www.ux.br, e saiba como ingressar no curso de Direito, pós-graduações ou cursos de extensão. Até a próxima! Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Pós-graduação UX. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UX. Sua carreira em constante movimento.